Em instantes, Noticiário Tortuga. O informativo do agro que mostra para o produtor o que há de melhor na pecuária do Brasil. Bem-vindos ao Noticiário Tortuga. Hoje destacamos a programação da Expo Genética 2022 e a recuperação das exportações de gado vivo pelo Pará. Em instantes. As exportações de gado vivo do Brasil estão em franca recuperação. Os pecuaristas do estado do Pará são os que mais praticam essa modalidade e, para ter sucesso, eles precisam garantir a qualidade que o mercado internacional busca. Nesse sentido, trabalhar com manejo nutricional adequado para o rebanho é fundamental. Vamos saber mais na entrevista do Cairo Rodrigues. Isso mesmo, Márcia. Vamos agora para Belém do Pará, conversar aqui com o Geraldo Fávero. Bem-vindo aqui ao nosso programa de hoje. Obrigado pela oportunidade, muito bom falar com você. A gente que agradece pela sua participação. E, Geraldo, o agronegócio brasileiro, a nossa pecuária, ela tem muitas oportunidades aí para o pecuarista e uma delas hoje, principalmente aí no Pará, é a exportação de gado vivo. Eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre o cenário desse mercado aí na região, como que a indústria tem se posicionado, como que anda aí as exportações e como que isso está favorecendo também os pecuaristas. Se iniciou a exportação de gado vivo aqui nessa década, né, já há alguns anos, algumas empresas já operam essa modalidade. Ela foi um pouco comprometida durante a pandemia, porque a gente sabe que a arroba no mercado interno se valorizou bem e acabou tirando um pouco a competitividade dessa exportação, né, para mandar esse gado em pé, vivo, para fora do Brasil. Mas a gente está vendo uma nova retomada, né, a partir do final do ano passado, tendo em vista que esse primeiro trimestre de 2022, o Pará já exportou 30 mil animais, né, o que não ocorria nos outros anos, nos anos de 20 e 21. Então, a gente vê isso com bons olhos, porque é uma modalidade que regionalmente traz um equilíbrio no preço da arroba. Quando a arroba tende a cair, né, no frigorífico, a gente nota essas empresas entrando, né, comprando teoricamente, esse excesso de animais e mantendo os valores de arroba em patamares satisfatórios para o pecuarista. Geraldo, você citou aí esses 30 mil animais vivos que foram exportados no primeiro trimestre. Isso corresponde a 60% do total de animais que foram exportados em todo o país. Ou seja, o Pará tem uma importância muito grande quando a gente fala em exportação de animais vivos. E apresentou aí um crescimento também em comparação aos últimos anos. Ele vem sempre crescendo, né? E isso traz algumas oportunidades para os pecuaristas. Quais seriam? As oportunidades são muitas, porque você nota que você falou que esses 30 animais foram 60% das exportações. A gente já chegou a patamares aqui do Brasil exportar em torno de 400 mil animais e quase 90% serem pelo estado do Pará. Então, a gente vê uma oportunidade grande, né? E não só se falando em animais terminados, a gente sabe que, dependendo do mercado que está sendo explorado pelas essas empresas, você tem um escoamento de garrotes, de bezerro, então você acaba valorizando também as outras categorias e mantendo os preços da recria, né? Então, essa retomada é bem importante regionalmente falando e o que também, consequentemente, auxiliaria as outras regiões, principalmente do estado, né, que estão aqui mais próximos do porto, né, que é o porto de Barcarena, é o local de exportação desses animais. Os pecuaristas aí do estado do Pará têm algumas vantagens, né? Tanto essa necessidade do mercado, essa demanda que o mercado está exigindo, também o tipo de produção aí, né, de bovino a pasto e também um estado que tem muitas cabeças de animais, né? Um estado que tem uma pecuária muito forte e a logística, como você citou, do porto aí, que está bem pertinho e facilita bastante isso aí para os pecuaristas. Eles precisam aproveitar essas oportunidades, né?
Sim, eu sempre falo, a gente tem que estar sempre atento, né, a essa modalidade, porque é como eu sempre falo, ela é uma exclusividade, entre aspas, né, nossa, que regionalmente falando, você sempre tem que estar olhando, não só quanto o recreador está pagando, quanto o frigorífico está pagando, mas os navios retomaram a compra, as exportações, né, elas estão ganhando fôlego novamente, porque é uma válvula de escape para o nosso mercado, né, que já é um mercado, vamos dizer assim, apertado, né? Então, quanto mais opções você tem de negociação, eu acho que o pecuarista só tende a ganhar. E, Geraldo, mesmo com o abate e processamento não sendo feito aí dentro do estado, ou também, como estamos falando aqui para todo o Brasil, outros pecuaristas que também participam desse tipo de mercado, mesmo assim, o pecuarista ele precisa estar atento às exigências que o mercado tem para esses animais, ou seja, precisam ser animais que atendem aí essa demanda de mercado. É muito importante o produtor, então, não esquecer de uma boa suplementação, de uma boa nutrição para esses animais, que vai ajudar nesse acabamento de carcaça, vai ajudar a atender a demanda que o mercado, principalmente o consumidor final, está procurando, né? Auxilia muito isso, porque quando você tem um produto bem produzido, todo o mercado vai querer. E aí a gente está falando de mercados que distantes, né? Principalmente essas exportações atendem o Oriente Médio. Então, assim, você manter um rebanho bem suplementado, com a produtividade alta, você abre caminho para outros mercados. Você tendo animais de qualidade, você tem opções de mais mercados de atingir. E quando você está numa região que tem a opção de ter esse mercado, favorece mais, né? Você aumenta seu poder de barganha, você tem outras opções para oferecer seu produto. E produto de qualidade, todo o mercado está procurando ele, está querendo ele, né? Com certeza, e também já é um sinal aí de melhor remuneração para o pecuarista que está precisando nesse momento agora também, como sempre, né? Todos nós é sempre bem-vindo, né? Uma melhor remuneração, né, Geraldo? Sim, é ótimo. A gente volta naquela tecla. Você passa a não ter só uma opção, né? Você abre olho para outro tipo de negociação, para outro mercado. Ah, você tem uma tendência de uma arroba menor no mercado interno, mas aí você olha como é que está a exportação do gado vivo. Será que essas empresas não estão pagando um ágio melhor para esse meu boi, para esse meu garrote? Então, é o que eu falo, quanto você tem mais opções, melhor você pode posicionar o seu produto. E se o produto já vier ali com uma qualidade, né, um rebanho bem suplementado, é lógico que ele vai ter uma prioridade nessa comercialização, né? Todo mundo vai querer esse produto. Com certeza. Geraldo, quero te agradecer mais uma vez aqui por participar conosco desse programa, por todas essas dicas aqui que você nos forneceu. Obrigado. Ô, Cário, eu que agradeço, muito obrigado e eu fico à disposição para os espectadores aí, quem tiver alguma dúvida sobre esse mercado, tiver alguma curiosidade, a gente se coloca à disposição via o Noticiário Tortuga. A Expogenética é a maior mostra de programas de melhoramento e de animais avaliados de raças zebuínas de todo o Brasil. Isso mesmo, Márcia. Vamos falar um pouco mais sobre o melhoramento genético na nossa pecuária brasileira. E quem vai conversar conosco aqui sobre esse tema é o Lauro Fraga. Bem-vindo aqui mais uma vez aqui ao nosso programa. Obrigado, Cairo. Nós que agradecemos pela sua participação. Laura, a gente sabe que hoje um dos tripés aí da nossa pecuária, né, dos bons resultados, do sucesso na pecuária, é a genética. Eu queria que você falasse para a gente como que está hoje a evolução da pecuária no Brasil nesse quesito, no quesito genética. Eu acho que nós temos, como povo brasileiro, os criadores brasileiros, os verdadeiros impulsionadores, aqueles que acreditam, que aceleram e que estão há muito tempo fazendo melhoramento genético. Os programas de melhoramento têm crescido bastante. Durante a Expogenética, uma apresentação do Henrique Ventura, ele coloca a validação do PMGZ por Universidade da Geórgia, quando ele mostra a confiança das acurácias, nos dando a possibilidade de acreditar mais em touros jovens e avançarmos mais rapidamente com o melhoramento genético. Outras palestras, por exemplo, do impacto do uso de um touro superior, balanço de carbono, né? Nós não tínhamos formas de mostrar que a nossa pecuária era sustentável e a cada vez mais tem aparecido trabalhos científicos que mostram que nós somos positivos nesse critério.
A nossa pecuária é sustentável, a nossa pecuária ela pode ser lucrativa e merece ser respeitada por todos que comem carne e por todo mundo que consome essa proteína animal brasileira. Falando aí sobre essa evolução, qual que é o impacto que o melhoramento genético ele tem hoje de forma direta aí no rebanho, seja na qualidade de carne, seja no ganho aí de arroba por hectare? Tem aumentado ano a ano. Se a gente pegar o peso dos bezerros, né, a gente tem visto que tem crescido isso. Tem a ver com o melhor manejo das pastagens, com certeza, mas o impacto maior é essa genética superior. A inseminação artificial tem crescido no Brasil. Nós estamos com 22,9% do rebanho inseminado das matrizes, mas, infelizmente, 55% das matrizes brasileiras ainda são cobertas por boi comum. Então, nós temos um desafio muito grande, que cabe no aumento da inseminação, que cabe no aumento do uso de touros registrados. Então, existe uma deficiência muito grande de touros registrados no Brasil. Então, as associações têm trabalhado, né, procurando orientar os seus associados para que os sistemas de seleção sejam orientados por programas de melhoramento genético, para que se tenha mais consciência das deficiências que precisam ser melhoradas e de impactos econômicos que podem dar retorno mais assertivo. Então, nós temos trabalhado muito forte, né, defendendo a fertilidade, defendendo a habilidade materna, porque sem uma boa mãe, né, e as fêmeas zebuínas têm esse diferencial, elas desmamam mais bezerros. Muitas vezes a gente fica olhando só para o leite e nós temos que pensar quantas são as crias desmamadas por essa mãe. E nós temos, então, também pensando no ganho de peso e na qualidade de carcaça. Então, são diferentes nichos que podem ser trabalhados. No Brasil, nós produzimos ao redor de 10 milhões de toneladas equivalente carcaça, exportamos 25% disso. Então, nós temos um potencial para exportar mais, um potencial para aumentar o consumo interno e atendendo a diferentes faixas, né? Tanto a população mais carente, que precisa da carne na sua alimentação, quanto uma população que quer uma carne com marmoreio, uma carne de qualidade superior. Então, as raças zebuínas têm o potencial para atender esses diferentes estratos de consumo. Eu citei sobre o tripé do sucesso na pecuária no início da nossa conversa, né, falando sobre genética, manejo e nutrição. Isso impacta de forma direta aí no rebanho comercial, como você estava citando, aí, um aumento aí de produção e maior rentabilidade consecutivamente para o pecuarista, né, Lauro? A pecuária ela é uma atividade inclusivista, né? A BCZ detém o registro genealógico das raças zebuínas, ela não é proprietária de gado. Então, quando a gente vê mais criadores comercializando seus reprodutores, suas matrizes, esse recurso está indo para esses criadores. Então, ele pode continuar investindo, ele pode gerar mais emprego, mais renda, pagar melhor seus profissionais. Quando um produtor compra um touro e ele produzia, um exemplo, 10 bezerros, passa a produzir 12 pela maior fertilidade desse touro, esses 2 bezerros a mais vai para o bolso desse produtor. Quando ele desmamava um bezerro de 180 quilos, passa a desmamar um bezerro de 200 quilos, esse ganho adicional é do produtor. Então, se esse produtor estiver no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte ou no Acre, a receita é para ele. Então, a pecuária permite essa melhor renda em todo o país. E nós temos pecuária em todo o Brasil. Então, quanto mais nós usarmos uma genética melhoradora nesses pequenos produtores, mais nós vamos estar ajudando a pecuária como um todo e ao Brasil como um todo. Então, é muito importante que a gente possibilite que o maior número de produtores utilize touros PO em todo o país, porque, com certeza, eles vão estar utilizando o melhoramento genético, levando fertilidade, habilidade materna, desempenho e qualidade de carne aos seus rebanhos, e a população, lá na frente, vai estar usufruindo de todos esses benefícios. Obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Muito obrigado. Mande mensagens, mande sugestões, dúvidas e depoimentos para o número da produção do programa, que é 11 993 82 1999. Obrigada pela audiência e eu te espero no próximo programa.